Olá, leoninos, tudo bem? Madame Moon aqui fazendo sua leitura intuitiva temporal. Por favor, pegue seu clique ressoar e se não ressoar nada, dê uma olhada entre os pontos fortes do seu mapa, mas nunca jamais se treine energias que não são suas. Um calor do caramba aqui no Paraná, hein, Leão? Complicado, viu? Demorei um pouco pra gravar o videozinho pra vocês, por quê? Porque eu gravei alguma coisa ali, aí travou, e depois a espiritualidade me disse, o recado não é esse. Então, é isso. Aqui pegamos algumas cartas, né, de videntes da luz para vocês, energia de vocês, Áries e Sagitário. O Imperador, energia forte de Touro e Áries. Aqui, o Pendurado e a Lua, energia forte de Peixes. 7 de Copas no fundo do deck. E o Hierofante, o Papa, outra energia de Touro. Aqui de cara, Leão, tem algum estudo que você está fazendo? Para muitos pode sim estar ligado à espiritualidade, até porque nós temos 4 arcanos maiores na mesa, então os maiorais querem falar com você. Ou seja, aqui para muitos é um recado espiritual. É você aprendendo sobre a egrégora espiritual, é você aprendendo sobre os seres de luz. O problema e a questão é, Leão, como você está transmitindo esses recados que você obtém da espiritualidade para outras pessoas. Porque aqui precisa de uma certa cautela, uma certa calma para hablar, vamos dizer assim, com o próximo. E muitos de vocês são muito inteligentes, isso não há dúvida, né? Hierofante é um sábio. Só que talvez, para muitos, você esteja sendo a figura do imperador. Aquela pessoa que é implacável. Ah, porque eu estudei isso, então eu acredito que seja isso mesmo, né? E eu estou certo. Aquela pessoa que fica debatendo com o outro para ver quem tem mais razão. E o que a espiritualidade quer te dizer é o seguinte, Leão. Leão, não força. Não força. Simplesmente deixa fluir. Se você tiver a oportunidade de falar sobre a gente para outras pessoas, então fale. Se você não tiver a oportunidade, crie ela. Mas, acima de tudo, respeite o seu semelhante. Por mais que essa pessoa tenha opinião diferente da sua, respeite. Você não precisa forçar a outra pessoa a querer entender isso que você entende. Porque aqui, sabe o que tá vindo na minha cabeça? De que vocês estão contando, né, sobre o que vocês estão estudando a respeito da espiritualidade para outras pessoas, e vocês estão falando tanta coisa, dando tanta informação ao mesmo tempo, que a pessoa não tá conseguindo compreender. Aí, por não compreender, a pessoa ela não dá tanta moral, ela não dá tanta atenção. Por quê? Porque no começo ela tá até raciocinando, né? Ela tá até captando a mensagem. Mas depois ela simplesmente se perde. Aqui é como se você sempre ansiasse que tivesse alguém com os mesmos interesses que você que falasse sobre esses assuntos com você. E aí você até encontra alguém. Só que essa pessoa não tá tão avançada quanto você nisso. E isso te deixa extremamente triste e chateado. E você começa assim, ai, caramba, mas ninguém me entende. Isso e aquilo. Leão, cada cabeça uma sentença, meu amor. É claro que a pessoa não vai ter o mesmo conhecimento que você. Você precisa ter paciência para transmitir isso para as outras pessoas. Você não pode simplesmente chegar do nada e começar a falar para cima da pessoa, dando uma chuva de informações, sendo que você tem noção de que essa pessoa não vai conseguir entender 100% o que você está falando. Porque as pessoas geralmente, quando elas não entendem o que o próximo fala, elas têm um costume, uma mania feia de julgar, né? De já fazer um pré-julgamento antes. E aí você fica assim, bravo, a pessoa fica brava também. Aí depois de um tempo você se une com essa pessoa e você fala, mas vem cá, por que você não concordou comigo? Aí a pessoa te explica, aí você fala, não, mas eu quis dizer isso, isso e isso. Aí a pessoa fala pra você, ah, é? Nossa! Ai, desculpa, é que eu não tinha entendido. Então, entende? Não tem nada de errado com você, mas também não tem nada de errado com a outra pessoa. Não é porque a outra pessoa não entendeu o que você falou que a pessoa tá errada. Então você tem que cuidar muito aqui com essa postura de imperador que você tem diante das pessoas. De achar de que tem que ser assim, de que tem que falar de tal maneira. E é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Porque não é assim. A espiritualidade está lhe dando os parabéns, você está se tornando cada vez mais um ser mais evoluído, um ser de luz, mas você precisa ter essa noção. Você tem que ter um cuidado, certo? Para falar com as pessoas.
né? Aqui é como se a espiritualidade dissesse pra você o seguinte: ok, Leão, muito bacana. Você tá evoluindo muito. Estamos muito contentes, muito felizes. Ó, palmas pra você. Só que assim, sobre nós, você já entendeu. Mas e sobre o seu semelhante? O seu próximo aí do seu lado? Você já entendeu sobre ele? Não? Opa! Então você vai ter que começar a estudar o quê? Maneiras de como dizer aquilo que você quer para outras pessoas. Complicado, né, Leão? Porque aqui, o fato curioso é, quando você se conecta com a espiritualidade, você se torna una com ele, né? Eles se tornam unos, os dois. Só que assim, você se conecta com a espiritualidade e geralmente você capta e recebe os sinais da espiritualidade. E aí, pra você, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Gente, a energia tá oscilando aqui, então desculpa, tá? O vídeo vai ficar meio... Então, você tá recebendo aqueles sinais? Ah, pra você, caraca, que incrível! A espiritualidade tá se conectando comigo, eu estou amando, gostei! Dei like. Só que quando você tem que se conectar daí com uma outra pessoa, fisicamente, ali tá o problema. Porque é como se você não conseguisse captar o que a pessoa quer te dizer. E nem a pessoa capta aquilo que você quis ensinar para ela. Então precisa de mais cuidado, mais zelo ao falar. Porque aqui é como se você tivesse que mudar a sua estratégia, pendurado. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar a maneira como você se aproxima da pessoa. Como você explica para essas pessoas o que você quer. E o que você aprendeu e o que você entendeu. Porque senão, vira aqui, ó, o arcano da lua, vira uma confusão. Pela intuição dessa pessoa, essa pessoa ela já consegue entender algo que você está explicando, mas ela não consegue entender 100%. Porque é como se viesse a névoa e tampasse tudo. Não precisa ser apenas casos ligados à espiritualidade, pessoal. Se você também está aprendendo sobre um determinado assunto e você conversa com outras pessoas, como você está se expressando para essas pessoas? Como essas pessoas estão interpretando você? Aí está o grande X da questão. Será que não precisa fazer alguma mudança aí? Pra ver se a pessoa consegue entender melhor o que você tá falando? E aí você vai evitar estresse. Então, assim, devagar e sempre, um pouco de cada vez. Vai ensinando aos poucos, vai falando aos poucos sobre o assunto. Que assim você vai despertando a curiosidade do seu semelhante. E aí a pessoa vai ficando com mais vontade de querer saber sobre o que você está falando. Né? Você não pode entregar os pontos de uma vez. Você não pode falar tudo de uma vez. Primeiro porque a pessoa não vai entender. Primeiro porque a pessoa vai te ouvir por 5 minutos e depois vai ficar boiando, não vai entender nada. Então fale algo que você sabe que vai despertar a curiosidade dessa pessoa e essa pessoa vai querer falar com você de novo. Não tente explicar tudo de uma vez. Porque além de não entender, você pode ser visto como um chato. Sendo bem sincera. E eu acho isso interessante porque aqui serve até pra mim o conselho. Porque eu já falei pra vocês, né? Eu tentei gravar umas 2, 3 vezes esse vídeo pra vocês. E em todas elas, eu falei com uma postura autoritária. Eu falei assim, porque... Aí depois eu fiquei pensando, né? E também recebendo sinais da espiritualidade de tipo... Poxa, Madame Moon, não é assim. Não é assim que você vai conseguir fazer as pessoas entenderem o que você tá falando. Tem que falar com calma. Tem que falar pausado. Tem que usar a metáfora, mas tem que dar outros exemplos. Porque nem todo mundo vai entender aquela metáfora. Alguns vão pegar de cara, mas outras pessoas vão precisar de exemplos. Né? E não adianta falar de maneira autoritária. Porque você fica sendo vista como uma chata no rolê. Porque você quer forçar a pessoa a entender o que você está dizendo. Não, então fala devagar, porque daí as pessoas vão ouvindo, vão assimilando aquilo que tem que ser passado para elas. Entende? Então se serviu para mim, eu tenho noção de que vai servir para vocês também. Então preste atenção no estudo que você está fazendo sobre aquilo que você está aprendendo, Leão, e como isso está sendo transmitido para outra pessoa. Porque talvez tá precisando mais de um jogo de cintura aí. Você está precisando desenvolver mais o seu lado de recursos humanos, vamos dizer assim, né? Sua gestão de pessoas. Porque pode ser que a pessoa
esteja entendendo. Eu acredito aqui, com o arcano da lua, de que a pessoa tá captando a sua mensagem. Mas ela não consegue entender 100%. E ela fica magoada quando você fica autoritário ou quando você fica reclamando com ela do porquê que ela não entendeu. Mas por que será que ela não entendeu? Será que você foi muito claro explicando aquilo que você queria dizer? Fica a dica aí, beleza? Para vocês o que eu tinha hoje era isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, amigos leoninos.